Oi pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Demorei um pouquinho para poder fazer o outro vídeo, né, sobre a cirurgia de coluna. Mas eu tô aqui para fazer um segundo vídeo falando sobre a cirurgia. E no último vídeo que eu falei dos sintomas, né? Que os sintomas estavam dormência aqui assim nas pontas dos dedos, aqui assim, ó, né? E eu não sabia o que que era. Eu fui no médico, fui em outro, até que eu fui em um médico aqui, que ele é um ortopedista, muito bom aqui na minha cidade. E eu levei todos os meus exames e aí ele falou assim pra mim, olha, eu tenho certeza que isso aí deve ser alguma hérnia que você teve na coluna, na região do C4, C5 ou C6. C4, C5 ou C6 é nesse pedaço aqui, ó, tá? Bem aqui, ó, nessas vértebras aqui, ó. Se eu não me engano, acho que na minha foi C5, que é mais ou menos, acho que aqui, ó. Que é assim no meio, mais ou menos aqui no meio. E aí ele passou, como eu já tinha feito vários exames, eu mostrei pra ele, ele passou uma ressonância magnética para poder fazer. E aí eu fui, fiz essa ressonância, levei o resultado lá pra ele. Só que antes de eu levar o resultado pra ele, eu olhei a ressonância. E na ressonância mostrava certinho mesmo. A medula, né? E um calombozinho assim, ó. Do jeito que ele explicou pra mim, foi exatamente o que aconteceu. Qual foi a forma que ele explicou? Ele explicou da seguinte maneira. Ele falou, Alessandra, o que deve ter acontecido? Deve ter criado uma hérnia, né? Você deve ter uma hérnia em uma dessas vértebras aqui, no encontro entre uma vértebra e outra. E com o passar do tempo, essa vértebra deve ter esmagado essa hérnia e ela saiu para fora e fez um caroço. Esse caroço, ele com certeza ele tá pressionando a sua medula e tá pressionando o nervo também. Por isso que você tá tendo essa dormência, porque a minha dormência era do pescoço para baixo. Meu corpo ele ficava todo dormente, né? E a dormência era 24 horas, ela não passava. Não tinha aquela situação de que levantava de manhã, a dormência tava não tinha dormência nenhuma e depois a dormência vinha. Ou levantava de manhã, tava bem dormente as mãos, né, as pernas e tal, e depois ao longo do tempo ela passava. Não tinha isso, a dormência era 24 horas, né? Que era uma das coisas que mais me incomodava, principalmente nas mãos, porque eu trabalho muito com as mãos, né? Eu escrevo muito, eu trabalho muito com as mãos. Então chegou num ponto que só esses dedos aqui é que estavam respondendo aos meus comandos, entendeu? Os outros não respondiam. E aí eu levei essa ressonância lá pra ele e ele falou, olha, é isso. O que aconteceu na ressonância foi exatamente do jeito que ele tinha falado anteriormente. Eu tô até pondo o braço aqui em cima da mesinha, a câmera tá até balançando um pouquinho, hoje já tá um tripézinho que eu comprei. Enfim, ele olhou essa ressonância, aí na época eu perguntei assim pra ele se teria como fazer alguma fisioterapia, alguma coisa, né, para poder ajudar. Ele falou que não tinha jeito, que no meu caso era um caso cirúrgico mesmo. Aí ele explicou exatamente como que iria ser a cirurgia. Aí ele falou que iria fazer um corte aqui, ia colocar ele usou a palavra cage, né? Ia colocar um cage, ia fazer um outro cortezinho aqui na altura aqui mais ou menos aqui assim, antes aqui no osso aqui, na parte, não é no osso, acima da virilha, né? Aqui assim. Ia fazer um corte, porque ia tirar alguns filetinhos de osso lá de dentro, pra poder colocar dentro desse queijo, colocar o queijo lá, tirar a hérnia e colocar o queijo no lugar onde a hérnia estava, que formou um caroço, no lugar, tirar o caroço e colocar o queijo lá dentro.
E aí deu certo, né? Aí ele falou que a recuperação era super tranquila e tudo. Na época eu relutei um pouco, falei, olha, não tem como, não tem mesmo, nenhuma fisioterapia vai ajudar. Ele falou que não, que o meu caso já estava um pouco mais agressivo pela questão até da dormência mesmo e pela questão de já estava pressionando a minha medula, entendeu? Então, pelo fato de pressionar a minha medula, já começou a prejudicar a passagem de nutrientes dentro da medula. Já estava prejudicando. Aí eu falei, bom, então não tem jeito, tem que ser cirurgia mesmo, né? Aí ele falou, olha, eu não faço esse tipo de cirurgia, mas eu tenho um meu colega de trabalho, que é um outro médico, aqui da cidade, que ele é é o melhor cirurgião de coluna da cidade, aqui da minha cidade. Ele é excelente. Ele falou, olha, ele vai te ajudar, ele faz tipo de cirurgia e ele é o melhor, você pode ficar tranquila. Aí eu fui conversar com esse outro médico, marquei uma consulta, conversei com ele e fiz a cirurgia. A minha cirurgia, ela foi muito bem sucedida mesmo. Hoje já tem 3 anos já que eu fiz a cirurgia. E hoje a minha dormência que eu sinto aqui no corpo, ela passou por completo. Nem parece que alguma vez na vida a minha mão esteve dormente ou meu pé, enfim. A minha dormência, para vocês terem uma ideia, é igual eu falei pra você, a dormência ela daqui pra baixo, né? Então a minha dormência, ela atingia o braço inteiro e as mãos. Eram os 2 braços. Ela atingia a parte da barriga também. As costas, todinho, eu sentia as costas todinha dormente. Nádegas, as pernas e os pés. Era praticamente no corpo inteiro. Inclusive, era dormente também as partes genitais, tá? Pra você ter uma ideia o quão era agressiva essa dormência que eu estava sentindo. Então foi assim, terrível pra mim. Quando eu fiz a cirurgia, quando eu fui fazer a cirurgia, a minha cirurgia durou em torno de mais ou menos umas 3 a 4 horas. Que foi o que o médico realmente falou pra mim, que ia ser mais ou menos de 3 a 4 horas. Eu recebi anestesia geral, fiz a cirurgia foi muito bem sucedida, foi uma cirurgia muito tranquila. Fui pro quarto, e aí no outro dia o médico já me deu alta. Aí eu só usei o colete, né, quando eu saí da cirurgia, ele pediu pra usar um colete, pra não ficar movimentando a cabeça pra lá e pra cá, e ele solicitou que eu ficasse 3 meses sem dirigir. Só que a minha recuperação estava sendo muito boa, uma recuperação muito boa e rápida. Aí, ao invés de eu ficar os 3 meses sem dirigir, ele reduziu para 1 mês e meio. E aí, 1 mês e meio também eu ia ficar 3 meses sem dirigir e 3 meses usando colete. Aí ele reduziu. Com 1 mês e meio que eu tinha feito a cirurgia, ele já pediu para tirar o colete, né? Ele pediu para tirar. Aí ele pediu para me usar em alguns momentos. Ele falou assim, olha, em casa, você tá em casa, põe ele um pouco, fica algumas horas com ele. Se você esquentar aqui, o que vai esquentar, porque o colete é de EVA, então ele esquenta muito essa parte aqui, ó. Você tira o colete, deixa correr uma ventilação, depois você põe o colete de novo, fica algumas horas com o colete e assim você vai intercalando. E você for dirigir, dirige com bastante cuidado. Se você for olhar de um lado para o outro, com bastante cuidado também. E foi isso que eu fiz. Eu segui exatamente todas as recomendações do médico. Todas. E a minha recuperação foi ótima. Muito boa mesmo. A questão da dormência. Quando eu saí da sala de cirurgia, assim que eu saí da sala de cirurgia, eu saí mesmo. Eu saí da sala e fui pro quarto. Eu já fui acordando, né? Quando eu já fui acordando, como eu estava muito conectada com essa questão de dormência, mão, pé, essas coisas, quando eu saí da sala de cirurgia, que eu fui pro quarto, que eu já comecei a voltar, sair da anestesia,
Primeira coisa que eu percebi, as minhas pernas e os meus braços aqui já não estavam dormentes mais. Já não estavam mais, já tinha acabado. O meu pé também já tinha acabado a dormência, tipo 80%. A minha mão, a primeira coisa que eu lembrei foi mexer a minha mão. Lá no hospital eu ainda fiz assim com a minha mão. Quando eu fiz assim, eu já percebi que já tinha acabado uns 50% da dormência. Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu falei, bom, a cirurgia deu certo. E aí eu fui pro quarto, e aí o médico passou lá depois e falou, olha, com o tempo, essa dormência ela vai diminuindo com o tempo. Pode ser que ela diminui a um certo ponto e de repente a sua mão ainda fica um pouco dormente, assim, a ponta dos dedos, ou metade da mão assim, pode ser que ela fique dormente também assim, essa parte dos dedos aqui. E pode ser que ela pare nisso e a dormência fique ali e não acabe nunca mais. Como pode ser que você volte ao normal? Isso é só recuperando para, né, o processo de recuperação para a gente saber como é que vai ser. Enfim, eu falei, não, doutor, né? Eu falei, que bom, né? Mas eu acreditava, eu tinha fé e eu acreditava que o meu corpo ia realmente voltar ao normal, entendeu? Sem dormência nenhuma, como era antes, né? Fui para casa e fui entrar no processo de recuperação. O meu processo foi muito tranquilo mesmo, sabe? Eu não tenho o que reclamar, foi muito tranquilo. E as minhas mãos, como eu falei pra você, as pernas e o pé já tinha acabado a dormência, os braços, né? Aí o resto, com o passar das semanas em casa, o pé ele acabou a dormência por completo, né? Os braços, as costas, tudo acabou por completo. E ficou as mãos. As mãos da dormência, ela ficou assim, né? A mão inteira, né? A mão inteira. A minha dormência das mãos, ela foi passando toda semana, eu percebia que ela melhorava um pouco. Toda semana eu percebia que ela melhorava um pouco. E a dormência, ela passou por completo com 9 meses de cirurgia. É o que passou por completo mesmo assim, sabe? Que não existia mais nenhum tipo de dormência na minha mão. E, inclusive, quando ela passou por completo, eu tava tão assim, já naquele ritmo de trabalhar e tudo, que eu nem percebi. Eu só fui perceber quando eu fui fazer um movimento lá com as mãos, que eu não me lembro, não me recordo agora qual que é. E eu falei, nossa, minha mão já não tá mais dormente. Eu pegava assim e falava, nossa, minha mão já não tá mais dormente, né? Então, assim, a minha recuperação foi muito boa. Por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Eu ia até fazer esse vídeo em 3 etapas, mas eu acabei vou fazer só em 2 mesmo, porque senão os vídeos vão ficar muito longos. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque na época, quando eu descobri que eu tava com nome de coluna, que eu precisava, meu caso era cirúrgico, não tinha jeito de não ser, eu fui na internet, no YouTube, e procurei vários vídeos falando sobre a cirurgia de coluna e tudo. Só que a cirurgia, nossa, eu vi muitos vídeos, acho que eu devo ter visto uns mais de 15 vídeos. Os vídeos que eu vi todos falavam que tinha um problema de coluna e que fez a cirurgia, que a cirurgia hoje estava bem sucedida. Era só isso. E não era aquele vídeo mais detalhado, né? Então eu tinha vontade de fazer um vídeo, jogar aqui no canal, falando detalhadamente como começou os sintomas, que jeito que começou, quais os exames que eu tive que fazer, porque por exemplo, eu fui no cardiologista, eu não fui só, até eu chegar no ortopedista, eu fui no cardiologista, ele passou vários exames, para ver se tinha alguma alteração no meu hemograma, nas coisas, não tinha nada, entendeu? Eu fui num outro ortopedista também, para ele poder, antes de eu chegar nesse, né? Eu fui em 2 ortopedistas antes de chegar nesse daí. O primeiro foi que eu falei pra ele, não, minhas mãos estão dormentes, minhas costas estão dormentes, o que tá acontecendo? Ele falou assim, não sei, eu acho que você tem que fazer exercício e exercitar, né? Ou seja, eu tinha um problema muito sério, mas o médico, ele poderia ter optado, falar assim, olha, vamos fazer uma ressonância?
Vamos ver o que tá acontecendo? Mas não, ele simplesmente não falou nada e só falou que eu tinha que fazer academia para poder fortalecer esse músculo aqui nas costas, que era esse aqui, né? Que era onde eu falava pra ele que mais doía. Porque era uma dor que nenhum remédio passava essa dor. Nenhum. Hoje, se eu falar pra você que hoje eu sinto dor, nunca mais eu senti dor depois que eu fiz a cirurgia. Nunca mais. Já tem 3 anos de cirurgia, né? Agora, esse ano, dia 23 de setembro, fez 3 anos de cirurgia, que eu fiz 2019, né? 20, 21, 22, 3 anos de cirurgia. E graças a Deus, eu estou muito, muito, muito bem. Na época que eu fiz a cirurgia, o médico falou assim: Alessandra, você precisa perder peso. Porque se você não perder peso, você pode ocorrer de você ter outro problema de coluna e ter que fazer outra cirurgia. Então, eu estou nesse processo aí de perca de peso e tal, né? Que isso aqui, se vocês quiserem, eu vou compartilhando aqui com vocês aqui nos vídeos. Mas eu vou estar mostrando algumas coisas, café da manhã, algumas coisas assim, pra poder... pra vocês verem, acompanharem. E de repente, se alguém tiver, né, querendo perder peso também, quiser entrar comigo nessa, então vamos entrar junto, vamos junto comigo, porque eu só tô no começo e juntos nós fazemos a força, né? Tá. A minha cirurgia foi aqui, ó, tá vendo? Não sei se vai dar, vou até chegar um pouquinho mais perto aqui. Ó, tá vendo o corte? Bem aqui, ó. Foi aqui, tá vendo? Eu achei que o corte ia ser aqui. Eu achei que ia ser aqui, mas não foi. Foi aqui o corte. E ele, você tá vendo, se você prestar bem atenção, se você ficar de frente aqui, ó, você vai ver que ele tá meio pra lateral, né? É porque o acesso foi mais na lateral aqui, entendeu? Então, um corte aqui e um corte aqui assim, que é acima da virilha, assim, né? Mais pro lado do músculo aqui. Que esse eu não vou mostrar. Então, é esse corte aqui. O meu corte, ele ficou super fininho, tá vendo? Ó, ele ficou super fininho. Não dá nem pra perceber se eu não falar, a pessoa não percebe esse corte. Aqui, eu não sei se em algum momento no vídeo vocês perceberam que tinha um corte aqui. Não sei se vocês chegaram a perceber que tinha um corte aqui, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, não sei se vocês chegaram a perceber. Ó o tamanho do corte. Daqui, aqui, ó. Tá vendo? Ó, daqui, aqui. Não sei se vocês chegaram a perceber. Mas enfim, o meu corte ficou bem fininho. Eu não passei nenhum tipo de pomada na cicatriz. Ela foi cicatrizando sozinha e ficou bem fininho mesmo. E graças a Deus eu tenho uma cicatrização muito boa, então ficou bem fininho. Tanto aqui quanto aqui. Aqui também ficou bem tranquila a cicatriz também aqui acima da virilha aqui. Mas é isso, gente. Eu queria muito falar sobre isso aqui na internet, porque tem muita gente que tem problema de coluna, não sabe que tá tendo. Muitas pessoas ficam acamadas durante 8 meses, 1 ano, com dores horríveis e muitas vezes nem imagina que pode ser um problema de coluna. Então, o meu caso foi um caso cirúrgico, né? Eu queria que fosse cirúrgico? Não, né? Não queria. Queria que fosse, né, uma fisioterapia ajudasse, queria que outras coisas ajudassem. Mas na época, meu caso já estava bem grave na época e foi cirúrgico. Na época que eu fiz, eu não consegui fazer, eu não tinha plano de saúde e pelo SUS ia demorar muito, muito, muito tempo. Então eu fiz particular. Mas assim, nossa, hoje eu agradeço muito a Deus, assim, porque a minha cirurgia foi muito bem sucedida, sabe? Então, foi ótimo. A questão do pescoço, ó, eu mexo pra cá, pra trás e pra frente. Eu mexo meu pescoço normal. Não tenho nenhuma restrição. Eu viro para um lado, viro para o outro, normal. Não tenho nenhuma restrição
de falar, ah, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Algumas pessoas, nossa, esse vídeo já tá dando 20 minutos já. Algumas pessoas, às vezes quando vira de uma vez para um lado, sente um choque aqui assim. Eu não sinto esse choque, tá? Mas eu segui à risca todas as recomendações do médico no meu processo de recuperação. Graças a Deus, minha recuperação foi maravilhosa. Foi ótimo, foi muito boa, assim, foi perfeito. Perfeita a minha recuperação. Mas é isso. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui café da manhã, algum almoço, tal, algumas coisinhas. E porque agora eu preciso ir para uma outra etapa, né? Apesar de você deve até falar assim, nossa, mas 3 anos você ainda não entrou no processo de emagrecimento? Sim, gente, eu entrei no processo de emagrecimento. Já tem uns 3 anos que eu tô nesse processo, tá? Só que emagrecimento todo mundo sabe que é difícil, não é fácil. Então, às vezes, você está mais motivado e você consegue emagrecer mais. Às vezes, você acaba adquirindo uns 2, 3 quilos, aí você vai de novo. Agora, neste momento, eu tô pegando um pouco mais firme, um pouco mais focada. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Porque esse é um canal que tá começando, mas é um canal que tá começando de uma forma muito simples. Não tô nem editando esse vídeo aqui. Começando de uma forma muito simples. Eu tenho que aprender a editar vídeo, porque eu também não sei editar vídeo. Mas é um canal que tá começando com muito amor, com muito carinho. E me acompanha, vem comigo me acompanhar. O que eu como é que é o meu dia a dia, vem comigo. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas que você sabe que tá com problema de coluna. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o vídeo anterior também. De repente a pessoa tem um problema, tá em dúvida, não sabe, ou está acamada. De repente ela vendo o meu vídeo, ela pode despertar algo, falar, nossa, será que eu tenho um problema? De repente, acho que eu vou procurar um médico, alguma coisa, né? Mas então tá bom, fiquem com Deus. Eu desejo uma boa semana para todo mundo. Vai ter jogo do Brasil na sexta-feira, né? Tomara que o Brasil ganhe. Mas fiquem com Deus. Eu desejo uma boa semana para todo mundo. Tchau.